Então, boa noite a todos. Pessoal, antes de falar sobre a aula de hoje, tá? Na semana que vem, dia 3 de dezembro, vai ser a nossa primeira avaliação. Então, provavelmente, na segunda ou terça da semana que vem, no máximo até na quarta, ali no dia 2, eu vou cadastrar aqui a avaliação no SIGA, tá? Na aula de tópico 08. E aí vocês vão ter até o dia 10 de dezembro, uma semana depois, até um pouquinho mais de uma semana, para fazer a avaliação, tá? Eu não sei se eu vou fazer um questionário online, se vou fazer um arquivo separado, depois vocês me enviem por e-mail, tá? Vou ver ainda, ok? O conteúdo vai ser HTML, CSS, JavaScript. Então, é tudo que a gente viu até a aula de hoje, inclusive, tá? Então, semana que vem, fiquem atentos aí, depois eu coloco lá no grupo. Venham aqui, acessem a avaliação e façam até o dia 10 de dezembro, ok? Então, semana que vem a gente não tem aula online, tá? Não vai ter uma webconferência, que é o prazo aí, vai ser, na verdade, uma aula para vocês fazerem aí a avaliação, usarem o horário da aula para fazer a avaliação, mas lembrando, tem até o dia 10 de dezembro. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar falando sobre JavaScript. Para terminar, então, essa parte de JavaScript, a gente vai falar sobre o output do JavaScript e do HTML DOM. Já coloquei lá o PDF, que é o base da aula passada, tá? Eu mesmo, e também aqui um arquivo com HTML e JavaScript, que são exemplos que a gente vai ver na aula de hoje. Na aula passada tinha duas atividades, tá? Eu vou mostrar então aqui para aqueles que tentaram fazer rapidamente como é que seria a resolução. Então, eram duas atividades que eram para basicamente criar um botão que ao clicar eu mostro aqui uma lista de nomes e um outro botão que ao clicar eu mostro aqui atributos de um carro qualquer, né? Nesse caso aqui, Gol, da marca Volkswagen, a placa e o ano. Então, como é que eu faria isso com JavaScript, tá? Então, aqui o código-fonte da página HTML é simplesmente eu criar um botão e aí no evento aqui, onClick, ou seja, quando eu clicar no botão, eu chamar uma função que vai estar lá no meu JavaScript. Então, eu criei uma função lá, mostrar nomes, para mostrar o nome das pessoas, e uma outra função, mostrar carro, para quando eu clicar em outro botão que eu criei aqui, mostrar os carros, como a gente viu ali anteriormente, tá? Aqui eu criei um outro, mostrar tudo, que daí tem mais alguns dados, tá? De pessoas aqui, tá? Foi um extra aqui que eu tinha feito, mas não era da atividade que era para ser feita, tá? Então, lá no JavaScript, ó, como é que seriam as duas funções? A função mostrar nomes, eu criei aqui function mostrar nomes, lembrando que para criar uma função eu sempre tenho que fechar e abrir parênteses aqui. Criei um array de nomes, então var pessoas igual, como é que eu crio um array de JavaScript? Abre e fecha colchetes, coloco os valores separados por vírgula, tá? Se for um texto mais string, eu coloco aspas duplas. Se for um número, simplesmente eu coloco aqui direto o número, tá? Não preciso colocar aspas duplas. E para eu percorrer esse array, eu tenho que normalmente usar um for, né? Então, eu criei aqui um for. Criei a variável i para eu percorrer, usar dentro do for, começando em 0. Enquanto o i for menor que pessoas, ponto length. O que é isso aqui? Pessoas é o meu array. Ponto length é para retornar o tamanho do meu array, né? Que seria, então, 5. Tá? Tem 5 posições. E aqui no fim, i++, que é para incrementar o for. Tá? Então, é o for semelhante a qualquer outra linguagem de programação que vocês conheçam. Tá? E aqui, fora do for, eu criei uma variável texto inicialmente vazia para eu ir concatenando o nome dessas pessoas aqui, para depois eu fazer em uma única instrução, colocar lá o nome delas na página, tá? Então, dentro do meu for aqui, cada vez que vai iterando, eu vou atribuindo a variável texto pessoas no índice i, que quer dizer o quê? Eu vou pegando cada uma dessas posições aqui. Na primeira passada, quando o i vale 0, eu vou pegar o valor de João, depois, quando valer 1, vou pegar Maria, depois José e assim por diante, tá? E vou dando sempre o nome da pessoa mais BR para dar uma nova linha ao final de cada nome de cada uma dessas pessoas aqui. Colocando tudo isso aqui no text, tá? Na variável text. O mais igual, o que é? Eu estou concatenando, né? Eu pego o valor da variável texto e atribuo o valor que ela já existe nela, mais o novo valor que eu estou pegando aqui, tá? Então, sempre eu tenho que incrementar para conseguir colocar todos os nomes das pessoas aqui. E, por fim, eu uso aqui o document get element by ID, passando o ID do meu elemento lá na minha página, que eu quero que contenha os dados que eu peguei aqui do meu for, tá? Uso o atributo aqui, a propriedade innerHTML desse elemento. Se eu voltar aqui para a página, ó,
esse elemento é esse parágrafo aqui, ó, parágrafo com ID, parágrafo 1, então ele está vazio, ó, não tem nada aqui dentro do parágrafo, tá? Então, com aquela instrução, quero colocar aqui dentro desse parágrafo o valor da variável text que eu obtive aqui ao executar o for. Então, com isso aqui, eu pego aquele elemento e o inner.html vai colocar, alterar o conteúdo desse elemento parágrafo 1. E o que ele vai receber? A variável text, que é o que a gente criou aqui anteriormente no for. Então, se eu voltar aqui, quando a gente clica no botãozinho lá, eu vou lá, executo o for, coloco tudo numa variável text, e depois simplesmente eu uso o atributo inner.html de um elemento parágrafo que eu já criei no meu HTML anteriormente, para que o parágrafo ele contenha esse texto aqui. E o mostrar carros tá um pouquinho diferente, porque eu vou usar daí um objeto aqui, né? Então, eu crio aqui o var carro. Para criar um objeto, eu uso chaves, daí não é colchetes, tá? E para cada valor que eu vou atribuir esse carro, tem que ter um atributo, né? Então, eu vou ter o atributo nome, valor Gol. Atributo marca, valor Volkswagen. Atributo placa, aqui o número da placa. O atributo ano, o ano do carro. Então, aqui eu criei um objeto com essas 4 propriedades. E o for é um pouquinho diferente para percorrer um objeto, ó. É um for P em carro. O que isso quer dizer? Que eu vou percorrer cada uma das propriedades do carro, uma por vez, tá? Em cada passada do for, o valor dessa propriedade eu vou colocar numa variável P, tá? Que eu criei aqui anteriormente, uma variável também vazia. Da mesma forma que eu fiz anteriormente no for, eu também criei uma variável text aqui fora, para eu conseguir concatenar, né? Atribuir a todos esses valores aqui, eu quero essas propriedades, numa mesma variável, para depois, em uma única linha lá, eu conseguir alterar o conteúdo do meu parágrafo. Então, aqui para cada passada do for, eu vou atribuindo a variável text, carro, passando aqui o P, né? Que seria o quê? O P seria o nome de cada um dos atributos aqui, tá? Então, na primeira passada, o P vai ser igual a nome. Então, quando eu coloco em carro P, na verdade, estou retornando o valor do atributo nome. Na segunda passada do for, o meu P vai valer marca. Vai ser igual a marca. Então, quando eu passo aqui carro P, na verdade, eu estou passando carro marca. Eu vou pegar aqui a marca do carro. Depois, eu vou pegar a placa e o ano, tá? Vou colocar tudo isso numa variável text. E, por fim, a mesma ideia do exercício anterior ali. Lá no meu HTML, eu tenho um parágrafo, o ID dele é parágrafo 2. Então, eu uso o document get element by ID, passando o ID do parágrafo. Uso a propriedade inner.html para alterar o valor desse parágrafo. Inicialmente, ele também está vazio, ó. Que é esse parágrafo aqui de baixo. Ó, parágrafo, ID, parágrafo 2. É um parágrafo que está vazio inicialmente, não tem nada. Só que quando eu executo essa função e executo essa linha aqui, eu vou alterar o elemento desse parágrafo de acordo com o que eu passar aqui, que é a variável text. Que nada mais é do que a concatenação dos valores Gol, Volkswagen, a placa e o ano. E aqui no final eu coloquei mais aqui um espaço em branco, só para dar um espaço em branco entre cada um dos 4 valores, né, para não ficar tudo colado um do lado do outro. Quando a gente executa lá novamente, a gente tem Gol, espaço em branco, Volkswagen, espaço em branco, a placa, espaço em branco, 2015. Se eu quisesse colocar aqui um BR, como eu coloquei aqui em cima anteriormente, ao invés de ficar um do lado do outro, ficariam um embaixo do outro, tá? Então, a forma que vocês fizeram, quem fez, tá? Não tem problema. Desde que aparecesse aqui o nome das pessoas e também as propriedades aqui do carro, tá? Esse arquivo depois eu vou colocar lá para vocês, tá? Na semana que vem eu coloco lá. Tem mais algumas atividades da aula de hoje que também estão aqui, mas depois eu coloco lá para vocês, tá? Para vocês terem uma base, ok? Também dá para usar o for each ou map para percorrer, sim, também dá, André. Uhum. Dá para usar o for each. Então, pessoal, para quem tentou fazer a ideia disso aqui, tá? Não, como o André falou, tem outras formas de fazer, não tem só uma correta. Aparecendo lá o nome das pessoas e a propriedade do objeto, vocês conseguindo percorrer qualquer objeto, era importante, tá? Então, vamos à aula aqui de hoje, que é... Deixa eu voltar aqui só. A segunda parte, então, de JavaScript. Então, primeiro vamos ver aqui o output de JavaScript, tá? Por padrão, pessoal, o JavaScript não tem nenhuma função assim, incorporada a ele de impressão ou exibição de texto, enfim, tá? Da saída dele. Na verdade, ele usa algumas funções aí do próprio HTML, tá? Para mostrar valores, ou aquilo que a gente está criando com o JavaScript.
Então, a gente pode exibir os dados de diferentes maneiras. Escrevendo em uma caixa de alerta, usando o window.alert, tá? Então, vai ser uma caixa de alerta lá do próprio do navegador, tá? Do sistema gráfico, do sistema operacional. Escrevendo na saída do HTML, então no próprio documento HTML, usando o documento.write. Escrevendo no elemento HTML, usando o window HTML, que é o que a gente viu agora nos dois exemplos ali, tá? A gente usou essa propriedade que todo elemento que possui um conteúdo, ele tem essa propriedade aqui, tá? E através dela a gente consegue alterar o conteúdo do elemento. Ou escrevendo no console do navegador, usando aqui o console.log. O método documento.write deve ser utilizado apenas para testes. E para exibir os dados em HTML, na maioria dos casos, tá? A gente define o valor de uma propriedade inner HTML, que foi o que a gente viu anteriormente. Então, normalmente, pessoal, como é que com o JavaScript eu vou lá e altero um conteúdo, um valor de um parágrafo, enfim, uma imagem no tipo de uma div, ou de algum elemento que a gente consiga colocar algum texto nele, usando a propriedade inner HTML que tem praticamente em todos os elementos. Quando a gente usa a função que document.write, a gente vai ver depois aqui nos exemplos, depois do documento HTML ser totalmente carregado, tá? Todo o conteúdo existente será apagado. Então, esse documento.write aqui seria uma forma de eu escrever uma página HTML toda na mão, se eu quisesse, tá? Usando apenas o JavaScript. Eu conseguiria fazer isso lá, tá? Não é recomendado, claro, mas é importante você saber que se vocês carregaram lá um documento, o documento carregou página, e eu executei aqui essa função, tudo que a página HTML vai ser apagada e somente o que está aqui dentro desse write vai aparecer para vocês na página de vocês, tá? A gente vai ver aqui agora nos exemplos. Aqui, F12, console. Então, o primeiro exemplo aqui de alerta, depois eu vou mostrar para vocês o código. Então, clique no botão, aparece uma janelinha com um texto qualquer aqui, tá, Guilherme? O exemplo de inner HTML, já viu nos exemplos anteriores ali. Clico, aparece lá num elemento qualquer que eu tenho na minha página, um conteúdo aqui. No console, ó, percebam que eu abri o console aqui embaixo do navegador, eu clico, aparece aqui a saída do console 7. Então, isso aqui é usado só para debugar código, para a gente depurar o código, tá? O André que usa bastante nos códigos dele, console.log. E o exemplo.write já está aqui escrito, que quando a gente carrega a página, já executa direto. Então, vou mostrar aqui agora como é que é o código-fonte. Então, pessoal, a gente tem ali os botões, tá? Aqui não é nada de novo, e cada botão tem um evento. O primeiro botão, quando eu clicar, dispara o evento alerta, função alerta. O segundo parágrafo, aqui o botão escrever, tá? O terceiro botão, desculpa, aqui o segundo botão, quando eu clico, ele executa a função escrever, e o terceiro, ele executa aqui a função log, tá? Vou mostrar aqui e aqui fica melhor de ver o colorido. Então, quando eu cliquei lá no botãozinho para criar um alerta, ele disparou uma função, que é essa funçãozinha aqui, ó. Function alerta, window.alert, entre parênteses, passando um texto qualquer. Passei aqui, Guilherme, e aí aparece aquela janelinha para nós com o botão de OK. Quando eu clico no OK, a janelinha fecha. O segundo botão, quando eu clico nele, aparece aqui escrever. Um clique escrever. Então, eu vou executar aqui a função escrever. O que essa função faz? Ela vai pegar um elemento do meu HTML que tem um ID parágrafo, que é esse parágrafo aqui que está vazio, que não tem nenhum conteúdo. Vou usar a propriedade de HTML e passar para esse elemento algum conteúdo. Que seria aqui, no caso, a palavra Grêmio. Então, quando eu cliquei lá no parágrafo antes, desculpa, no botãozinho aqui, apareceu aqui o Grêmio. O log, está escrevendo no log ali do navegador, a gente usa console.log, essa funçãozinha, e o que eu quero passar para o console. Então, aqui eu dei saída console, mais, somei 5 mais 2, igual a 7. Por isso que quando eu cliquei aqui no botão para escrever no console, apareceu aqui, saída console 7. De novo, isso aqui a gente usa bastante para depurar o código, tá? Quando a gente está programando, está desenvolvendo, a gente usa para ver se o que a gente está fazendo está sendo o que a gente quer ou não, tá? E o exemplo lá do write, pessoal, aqui, ó, exemplo de write. Eu criei aqui um script, abri e fechei a tag script, tá? Escrevi somente aqui uma linha, que é aquela função lá do document.write, para escrever no próprio HTML. Então, isso aqui, o que ele faz? Quando a página está sendo carregada,
eu executo essa parte aqui do script, essa linha, e aqui eu vou somar 5 mais 5, que é 10, e esse valor 10 vai ser escrito aqui direto no documento HTML, que é isso aqui, ó. Então, percebe que quando eu carrego aqui, já aparece aqui o 10, ó, tá? Porque isso aqui já é feito na hora que a página é carregada. Aquilo que eu falei para vocês, se eu executar uma função ou algum evento, depois que toda a página for carregada, e nessa função eu tenho aqui o documento write, tá? Eu vou escrever após o documento ser carregado. Eu falei que tudo que está na página some e somente o que está aqui dentro que vai aparecer na tela. Então eu vou salvar isso aqui. Vou vir aqui executar de novo. Então, para eu executar esse escrever, eu tenho que clicar aqui no botão de inner. Olha o que acontece, ó. Toda a página foi apagada e a minha página virou simplesmente um valor 10, tá? Se vocês forem ver aqui, no código-fonte, a página original ainda está aqui, tá? Mas quando eu cliquei naquele botão, ó, todo o conteúdo foi apagado dinamicamente e só ficou o 10 aqui. Por quê? Porque eu fiz isso aqui, ó. Eu esperei toda a minha página carregar, disparei no evento e falei assim, ó, documento, escreva agora o valor 10. Só que como eu falei, essa função write, ela apaga tudo que tem anteriormente e substitui pelo que está aqui dentro. Então, cuidem quando for usar isso aqui, tá? Que é o que eu falei aqui para vocês, tá? Cuidem ao usar aqui o documento pronto write. Então, normalmente, quando a gente vai querer mostrar um conteúdo com JavaScript, a gente vai usar normalmente o inner HTML, ou quando for usar algum alert ali, a gente pode usar o window.alert. Aí tem uma atividade aqui em relação a isso, tá? Que é criar uma página HTML com parágrafo contendo um texto qualquer. Abaixo do parágrafo, criar um botão, que ao ser pressionado, vocês vão executar uma função JavaScript, tá? Usando o evento lá, um clique. E essa função tem que alterar o conteúdo do parágrafo para esse texto aqui, aprendendo JavaScript, usando o método inner HTML. E também alterar o tamanho da fonte para 25 e a cor para azul. E deve utilizar o método getElementById para pegar o elemento do parágrafo. Então, a atividade que você tem que fazer é bem simples, mas seria isso aqui, ó. Tem aqui um parágrafo qualquer, tá? Desculpa, tem um parágrafo aqui qualquer na minha página lá. Tem um texto aqui inicial. Aí eu vou criar um botão lá com evento. E quando eu clicar nesse botão, eu tenho que alterar esse texto aqui para aquilo que eu falei lá, que é aprendendo JavaScript, aumentar para 25 o tamanho da fonte e mudar a cor para azul, tá? Usando o JavaScript. Isso aqui é a atividade 3. Tá? Como eu falei, depois eu vou colocar esse arquivo com JavaScript lá, só não vou colocar agora porque aqui tem a resposta dessas atividades todas, né? Ele não faz sentido. Tá? E agora, por fim, falando do HTML DOM, tá? Que é uma parte também bem importante. O que é o DOM, pessoal? O DOM é a sigla para Document Object Model, ou modelo de objeto de documento. Ele é um padrão da W3C, que é o World Wide Web Consortium, tá? Que é aquele site que a gente usa bastante lá, que eu falo para vocês sempre pesquisarem lá, é da W3C. E ele define um padrão para acessar os documentos. Então, o modelo de objeto de documento é uma interface de linguagem neutra e uma plataforma que permite aos programas, scripts, acessar e atualizar dinamicamente o conteúdo, a estrutura e o estilo de um documento. O padrão DOM da W3C é separado em 3 partes diferentes. Uma é o Core DOM, que é o modelo padrão para todos os tipos de documentos. O XML DOM, que é o modelo padrão dos documentos XML. E o HTML DOM, que é o modelo padrão para documentos HTML. Então, o HTML DOM, pessoal, é um modelo de objeto padrão e uma interface de programação para HTML. Ele define os elementos HTML como objetos, as propriedades de todos os elementos HTML, os métodos para acessar todos os elementos HTML e também os eventos para todos os elementos HTML. Então, tudo que a gente viu lá no HTML de eventos, de propriedades, de métodos, tá? A gente consegue também usar, criar e alterar usando o DOM através do JavaScript. Tá? Então, o HTML DOM vai ser um padrão que diz como a gente pode obter, alterar, adicionar ou excluir elementos HTML. E com o DOM, o JavaScript pode acessar e alterar todos os elementos de um documento HTML. Então, tudo que eu consigo fazer escrevendo um código na linguagem HTML, eu consigo fazer escrevendo um código de JavaScript usando o DOM
da mesma forma, tá? Claro que é bem mais complexo, mas eu conseguiria criar uma página totalmente usando somente JavaScript, tá? Com esse modelo aqui de objetos do Doom, tá? Então, quando uma página é carregada, o navegador ele cria um documento Object Model da página e o HTML Doom então, é construído como uma árvore de objetos. Então, para toda página HTML, a gente tem um documento, o objeto document, que é o objeto pai de todos, né? Por isso que aqui no código, pessoal, a gente usa isso, ó. Document, ponto. Isso aqui já é um objeto pré-definido pelo nosso navegador, que representa o quê? A página como um todo, tá? Então, a partir desse objeto document, eu consigo acessar tudo que está dentro da página, ou tudo que eu quero colocar dentro da página. Então, eu tenho aqui o objeto document, que ele tem o root element, que é o elemento HTML, né? Lembrem que todo e qualquer conteúdo aqui HTML. Ó, o elemento principal, ou que contém tudo, é o elemento HTML. Então, aqui eu abro e fecho o HTML. Tá? Então, numa árvore aqui de objetos, o objeto aqui principal, o root, vai ser o elemento HTML. E dentro desse elemento a gente tem o quê? Os elementos read e o elemento body. Né? O read lá a gente tem, por exemplo, mais elementos como o título da página e um texto para esse título. Tem também, por exemplo, às vezes, a inclusão de scripts CSS, JavaScripts, ou páginas de CSS também no meu read, que vão ser outros elementos que pertencem aqui ao cabeçalho da página. E tem o elemento body, que contém tudo aquilo que é visível para o usuário. Tá? Então, dentro do body eu posso ter elementos do tipo link, que é o A. Esse link vai ter também um texto e vai ter atributos, como, por exemplo, href. Vou ter elementos do tipo H1, que também vai ter um texto. Vou ter elementos do tipo parágrafo, que também vai ter um texto. Elementos do tipo img, imagem, que vai ter uma imagem, tá? Então, a gente tem, na verdade, uma árvore de objetos, sendo que cada elemento da minha página, ele é um objeto que pertence aqui a essa árvore. E tem, claro, essa hierarquia que a gente vai seguindo aqui. Então, com o modelo de objeto, o JavaScript recebe todos os recursos necessários para criar páginas HTML dinâmicas. E com o JavaScript, então, a gente pode mudar todos os elementos HTML na página, mudar todos os atributos HTML na página, mudar todos os estilos CSS na página, remover elementos e atributos do HTML, adicionar novos elementos e atributos do HTML, reagir a todos os eventos HTML existentes na página e criar novos eventos HTML na página. Então, como eu falei, tudo que eu consigo fazer usando o HTML, especificamente, eu consigo fazer usando JavaScript. Então, aqui, antes de mostrar aqui algum exemplo, eu vou... Aqui tem uma outra atividade, que é para vocês criar uma página HTML com botão, que ao ser pressionado vai adicionar um elemento A na página. Esse link deve apontar para um site qualquer e abrir uma nova aba do navegador, tá? E criar também um botão que, ao ser pressionado, vai remover esse elemento A adicionado anteriormente. Então, seria isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Tem uma página aqui com 2 botões. Quando eu clico no botão, dinamicamente eu adiciono um link aqui na minha página. E quando eu clicar nesse link, ele me joga para uma página qualquer. Tá? E um botãozinho que, quando eu clicar, ele remove aqui o link. Tá? Então, essa que você é a atividade 4. Para fazer isso, tem que usar o Doom HTML. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo até da atividade 3 ali, como fazer. Para vocês terem uma base, tá? Mas, novamente, se vocês virem aqui... Desculpa. JavaScript aqui, ver se eu acho onde eu acho o Doom aqui. Aqui, ó. JavaScript, HTML e Doom. Aqui tem tudo sobre o Doom, tá? Todos os métodos, os elementos, enfim. Tudo que a gente consegue fazer com o Doom. Ó, documento, get element, by ID, inner, para trocar um conteúdo de um elemento qualquer, os eventos também, tá? CSS. Então, aqui tem toda a documentação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que seria a atividade 3, tá? Que a gente tem que fazer. Depois vocês tentam fazer em casa, mas como é que seria a atividade 3 lá? Então, a atividade 3 aqui, eu tenho um texto e, ao clicar, eu tenho que mudar o conteúdo desse texto aqui. Então, vamos ver como é que tem inicialmente. Inicialmente, eu vou ter minha página HTML, vou ter aqui um parágrafo, aí eu vou usar um atributo ID e dar um ID qualquer para esse parágrafo, para lá no JavaScript eu conseguir depois obter esse elemento aqui, e vou colocar aqui um texto qualquer nesse parágrafo.
e um botãozinho que tem um evento onClick, que vai chamar uma função do meu JavaScript. Aí lá no meu JavaScript, essa função vai fazer o quê? Primeira coisa, eu tenho que pegar esse elemento parágrafo que eu tenho lá na minha página, já que eu quero alterar o conteúdo dele. Então, para pegar um elemento, eu uso o documento.getElementById, passando o ID do elemento que eu quero. Então, eu quero lá o elemento tem um ID parágrafo. E vou colocar isso aqui numa variável que eu criei aqui, var parágrafo, mas poderia ser var qualquer coisa, tá? Poderia ser var ABC, tá? Não faria diferença nenhuma. De posse dessa variável, como é que eu faço para alterar o conteúdo do elemento? Usando a propriedade innerHTML. Então, aqui eu tenho um objeto que representa o meu parágrafo na minha página HTML. Com esse objeto eu consigo, usando aqui o ponto innerHTML, acessar essa propriedade aqui do meu parágrafo. E posso passar, então, agora, um novo conteúdo para aparecer no meu parágrafo. Qual é o conteúdo que eu quero? É essa frase aqui, aprendendo JavaScript. Tá? Então, nessa linha aqui, eu estou passando para o meu objeto parágrafo da minha página um novo conteúdo, né? Um novo texto, que é essa frase aqui. Então, por isso, quando eu clico, o texto é alterado para aprendendo JavaScript, quando eu executo a função do JavaScript. Mas primeiro, pessoal, de novo, isso aqui que você tem que pegar bem. Você tem que pegar o elemento da minha página, usando aqui o getElementById, ou outro tipo de função que também pega, tem outro, não é só por ID, tem outras formas de pegar, mas normalmente a gente usa o byId, para eu ter a referência desse objeto na minha página, e aí sim eu conseguir alterar as propriedades desse objeto. E para alterar o tamanho da fonte e a cor, eu vou usar parágrafo.style, tá? Isso aqui o style é uma propriedade que contém todas as propriedades do CSS, e a partir dessa propriedade style eu consigo alterar a fonte, dando aqui usando, né, a propriedade font size, passando o tamanho da fonte que eu quero, aqui eu passei 25px, e também parágrafo.style.color para mudar a cor. Só que percebam que tanto na cor quanto na fonte, ó, o valor que eu passo aqui é entre chaves, né? É como se fosse um texto, tá? 25px e blue. Eu não posso passar assim, tá? Eu tenho que passar como um texto, ok? Entre chaves. E aí, então, quando eu clico lá, eu mudo o texto, mudo a fonte e mudo a cor. Se eu botar aqui, por exemplo, pink, e botar aqui 50, e salvar, e for lá executar de novo, não é assim só. Ó, ficou em rosa e ficou maior, né? 50, tá? Então, vocês conseguem colocar qualquer cor e qualquer tamanho. Então, qualquer coisa que vocês conseguem fazer no CSS ou no próprio HTML, vocês conseguem fazer no JavaScript usando aqui o DOM, tá? Os objetos que são criados ali, o objeto DOM que é criado para cada página HTML. Claro que é mais fácil, né? Se a gente quer fazer algo estático, eu criar um CSS separado, um HTML, do que eu ficar fazendo isso aqui na mão. Mas se eu quero ter um efeito, algum dinamismo na minha página, de ao clicar no botão, fazer alguma coisa, mudar uma cor, mudar um texto, aí eu sou obrigado a usar JavaScript, né? E aí, dessa forma aqui, a gente consegue fazer esse dinamismo, tá? O CSS e o HTML, ele é algo mais engessado, a gente faz e está lá. Agora, se eu quero mudar alguma coisa, a gente tem que usar o JavaScript. Tranquilo, senhores? Ô, Guilherme. Oi. Uma pergunta. Eu não sei se tu vai poder me responder sobre ali aquela propriedade ali depois do style. Isso. Essa propriedade, tu sabe se ela segue aquela regra, tipo assim, no CSS ele é fonte-size. É né? diferente, tem alguma diferença, né? Mas sabe se ele segue aquela regra que ele só é convertido para camel case? Tipo assim, no lugar do traço ele bota um S maiúsculo, que é esse caso aí, pelo que eu estou vendo, né? Por exemplo, se fosse background color, por exemplo, seria background com color com C maiúsculo. Eu sei que existe uma regra assim, mas eu não sei se aplica a esse JavaScript mais puro, né? Porque depois que inventaram o jQuery, o React, eu sinceramente não sei manipular. Daí eu não sei manipular assim dessa forma, mas é uma forma interessante até para aprendizado. Né? Sim, porque a ideia é mais, tu não usa nenhuma. É bem puro, né? Tu não usa framework, tá usando ele puro. É interessante porque se ele seguisse aquela regra, é bem fácil para quem já conhece o CSS, sabe que a propriedade é fonte-size,
ele ficaria em Kmail Case, fonte, size com o S maiúsculo. Até vou procurar aqui, tá? Perguntou para ver. É quase certeza que é, tá? É. Bom. Ó, exatamente. Tá? É o que tu falou mesmo. Ao invés de ter o tracinho lá, ele fica background e a segunda palavra com letra maiúscula. Color. Show. Legal. Pessoal, então aqui, assim como tudo que a gente viu até agora, aqui dá para vocês escutem toda a referência, se vocês forem ver, tem muita coisa, como eu falei, pessoal, é muita coisa, tá? É impossível falar 10% de tudo que tem para falar sobre HTML, CSS, JavaScript, tá? Como eu falei, daria para fazer um curso inteiro aí de 3 anos só falando de programação web, e ainda não daria tempo. Mas aqui, sobre o HTML2, tem os atributos, documentos, tem aqui deixa eu voltar aqui, uma introduçãozinha também aqui. Os métodos, tá? Então, tem, como eu falei, que é legal, vocês podem vir no próprio site aqui e já mexer aqui, futricar, né? Por exemplo, aqui, vamos ver, usando eventos. Ó, quando eu clicar aqui, mudei lá a corzinha do meu texto, tá? Que tá aqui. Documento. Aqui, pessoal, tá fazendo direto no on-click já, tá? Ao invés de chamar lá uma função JavaScript, já fez direto aqui. Também dá para fazer. Fica mais feio, eu acho, mas enfim. Tá? Mas é a mesma coisa. Ao invés de chamar a função, no próprio evento já dou documento, get elemento tal, ponto style, ponto color, blue aqui, mudei. Então mudou para azul, tá? Então aqui você já consegue fazer diretamente esses exemplos, tá? E já ir treinando, tá? Assim como tinha também no CSS e no HTML. Aqui outras coisas. Pessoal, então hoje a gente terminou essa parte do JavaScript. O PDF já está lá, tem essas duas atividades aqui, tá? Atividade 3 é aquilo que eu mostrei para vocês ali. Então, é simples de fazer. Aí na semana que vem não vou colocar agora ali aquele JavaScript que tem a resposta das duas atividades. Aí, como eu falei, programação, se vocês só copiar e colar, vocês não vão aprender nunca. Para aprender a programar em qualquer linguagem que seja, tem que ir atrás, tem que ir fazendo, tem que ter algum tipo de desafio para isso aqui faz assim que eu consigo. Simplesmente copiar e colar, infelizmente, não dá para aprender, tá? Aprende muito pouquinho. Mas depois, na semana que vem, eu vou postar lá na aula de hoje aqui, na aula 07, eu vou postar aquele arquivo lá que tem o JavaScript da todas as atividades, tá? Então, vou dar um tempo para quem quiser fazer no final de semana. Aí, semana que na segunda e na terça, eu já posto o arquivo, já posto também a atividade lá da aula 8. Tá? E aí, depois da avaliação, a gente vai começar a ver, então, a parte de servidor. A gente vai instalar lá o Apache, MySQL, PHP, e vamos começar a ver um pouco da linguagem PHP, que é a linguagem lá do servidor. Tá? A gente vai sair, então, um pouco do lado do cliente e para o lado do servidor. Claro que a gente vai continuar vendo também HTML, CSS, enfim, JavaScript, e daí é tudo junto, né? A gente vai só agregando as linguagens, tá? Mas a gente vai dar um enfoque maior para a linguagem do PHP, um pouquinho de consulta no banco de dados também. Okay? Alguma dúvida, senhores? Essa parte do Doom é a mais chatinha, tá? Para o pessoal pegar ali, para quem já programa é tranquilo, mas para quem nunca viu, programou web, essa parte do Doom é a mais complicada mesmo, tá? É até um assunto assim, um pouco mais avançado, eu mostro assim, basicão, nem entro mais muito a fundo, porque daí aquele aluno que quer realmente aprender mais, daí depois tendo só uma ideia do que quer, ele consegue ir atrás e ir aprendendo mais, tá? Sobre o Doom. Mas é uma coisinha um pouco mais avançada assim de JavaScript. Não é assim tão trivial quanto o cara aprender ali o HTML básico, o CSS básico. Pessoal, só vou interromper aqui a gravação, então, só um momento, por favor.